Gimnospermas, diferente do que a gente veio olhando até aqui, se vocês prestarem atenção no que está acontecendo na evolução vegetal, é cada vez menor dependência da água, ok? Cada vez maior a expressividade do esporófito, que é a árvore, né, que é o vegetal que a gente está vendo. Então, o esporófito vai se desenvolvendo, ou seja, a estrutura 2N, diploide, vai se desenvolvendo, a haploide vai só diminuindo, o gametófito, né, vai só diminuindo, ficando cada vez mais irrelevante, e a cada passo que a gente dá na evolução vegetal, isso vai ficando mais marcante. O gametófito vai ficando mais irrelevante e mais dependente do esporófito, e o esporófito vai ficando já o organismo, cada vez o organismo principal. E a dependência de água vai ficando cada vez menor. Por que isso? Porque a vida surgiu na água. Se a vida surgiu na água, ela saiu da água para a terra. E quando saiu da água para a terra, ela primeiro vivia nas margens. A vida vegetal saindo para a terra, primeiro era dentro da água, depois em ambiente super molhado, depois ambiente úmido, depois é que foi ganhando ambientes mais distantes da água, com menor dependência. Exatamente a ordem com que a gente está estudando aqui, seguindo a evolução vegetal. Então, a gente tem coisas diferentes apontando para a mesma informação. A vida surgiu da água. Na Terra não tinha vida. Quando a vida foi saindo da água para a Terra, ela foi primeiro vegetais dentro da água, depois vegetais muito molhado, ali na parte úmida, não dentro da água, mas na parte muito úmida, que depende muito da água, depois parte úmida e depois parte mais seca. A gente segue exatamente com algas, lá dentro das algas, briófitas, vivendo ali no limbo, na parte mais bem úmida, pteridófita, que você não precisa mais de tanta umidade, certo? Você não precisa ficar ali na margem, na água, no molhado, parte do tempo debaixo d'água, pode ficar mais distante, mas ainda depende de chuva, por exemplo, de água de chuva que seja, para poder cair em cima ali do protalo, para poder você ter a fecundação. E agora a gente vem as gimnospermas que ganham independência em relação à água para fecundação. Como que são, então? Então, gimnospermas são plantas terrestres. O que são as gimnospermas? Pensa no principal exemplar que a gente tem, que são os pinheiros. Então, gimnospermas são as plantinhas do Natal, tá? São os pinheiros. A gente tem vários tipos diferentes, a gente vai citar aqui, mas são os principais aqui. Vivem em zonas temperadas, ou seja, as gimnospermas são terrestres, elas são de zonas temperadas, mas é uma característica, uma paisagem característica do frio, né? Então, zonas temperadas são frias. Você tem gimnospermas, você tem tipos de pinheiros, ou desses grupos de gimnospermas aqui, em clima tropical? Tem, até na nossa região você vai ter alguns. As cicas, por exemplo, elas crescem bem bastante aqui, mas elas são predominantes de regiões mais frias, tá bom? Como todos os vegetais a gente está vendo, tem a metagênese, a alternância de gerações, normal, isso daí. Só que essa metagênese ela é menos nítida, e é isso que eu falei, que o ciclo tem mais detalhes agora, porque você vai ver direitinho que a metagênese está meio misturada ali, essa alternância de gerações está meio misturada, uma estrutura dentro da outra. Mas ela tem, tá bom? De todo jeito, todos os vegetais têm alternância de gerações. Uma N e uma 2N. Mas realmente a N está ficando cada vez mais irrelevante aqui. Irrelevante não, cada vez menos expressiva aqui, tá bom? Lembrando sempre, o vegetal, que a gente vai chamar ali de pinheiro, o vegetal verde, grandão ali, a planta é o esporófito, tá? E o esporófito é 2N. Bom, o gametófito vão ser estruturas que vão estar anexas ali no esporófito, ele está ficando irrelevante e dependente. Então, ele é bem pequenininho, reduzido, vai estar ali na estrutura do esporófito, da planta, dependente do esporófito, ele vai ficar preso nele ali, tá bom? Como que isso vai se desenvolver? Os pinheiros, vou usar pinheiros como exemplo principal, lembrando que a gente está falando das gimnospermas, tá? Ou seja, existem outros, eu vou mostrando aqui. Mas as gimnospermas, elas têm como uma característica marcante a produção de sementes. Lembrando das pteridófitas, característica das pteridófitas já começa a independência de água, lembra?
Raiz vai produzir, puxar água lá, tem vasos condutores que podem levar os nutrientes, a seiva bruta elaborada para as partes mais distantes, por isso a planta ganhou tamanho, né, nas pteridófitas. Nas gimnospermas já tem tudo isso, já tem os vasos condutores, está tudo ali. Só que o que você ganha? Semente. O marco das gimnospermas é a produção de sementes. Só que sementes nuas, ou seja, semente sem o fruto em volta dela. Semente sem o fruto deu o nome para gimnospermas. Gímeno é nu, esperma é semente. Então, sementes nuas. Gimnosperma, características delas: produzirem sementes, isso gera vantagem na hora de proliferar, de se reproduzir, ok? E não dependem de água para fecundação. Não precisa de água. Como que isso acontece? A gente vai ver. Mas elas ganharam independência da água. Então, produção de semente e independência da água, duas características marcantes das gimnospermas. As gimnospermas, elas já são vegetais que dão madeira. As sequoias gigantes, por exemplo, são um bom exemplo de gimnospermas. Gigantes, realmente. Ou seja, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai gerando essas camadas e aumentando a sua espessura, tá bom? São árvores grandes, árvores muito altas, os pinheiros são os representantes principais, mas as sequoias gigantes ali, elas são um representante marcante por causa da característica ali de altura e espessura delas, tá bom? Você não vai ter arbusto, ou seja, as herbáceas, tá bom? Você não vai ter ervas, gimnospermas. Elas são de troncos lenhosos. O que são ervas? São aquelas plantinhas onde você quebra o talinho fácil, com a unha mesmo você corta, ou seja, tem um caule macio, tá? Gimnosperma não, o caule é duro, tá bom? Por isso a gente fala que são plantas lenhosas. O esporófito é a árvore, né? É a planta, como a gente falou, né? Mas vai ter raiz, caule e folha e vai produzir a semente, ok? Só que os gimnospermas, eles têm a raiz, caule e folha, como o Pteridoptas já tinha, ganharam aqui a semente e ganharam o estróbilo. O que é o estróbilo? É o que a gente chama de pinha, tá bom? São as pinhas, nome popular. Tem gente que chama de flor. Alguns livros vão chamar de flor feia, ou de flor não desenvolvida, ou de pseudo-flor, ou vão falar de a flor da gimnosperma, ou seja, não é flor da maneira como flor funciona que a gente vai estudar na semana que vem, tá bom? Não é uma flor. Então é algo que lembra uma flor, a pinha, mas que não é, não tem pétalas, você tem estruturas grossas e grandes ali, a gente vai ver o que elas são, tá bom? Esses então são os estróbilos, tá? As raízes delas são desse tipo, axial ou pivotante, que você tem uma raiz central e outras menores que vão saindo dela, originando, se formando a partir dela ali, para poder prender e aprofundar cada vez mais, para poder absorver a água, tá bom? Elas vão crescendo, e à medida que crescendo, vão ficando mais largas, vão crescendo em espessura, tá bom? E esse crescimento em espessura é por causa da formação dos meristemas secundários ali, que vão, os tecidos vegetais que vão formando, vão acrescentando ali, formando a madeira, tá bom? Ela vai formar ali a madeira, justamente crescendo aí nessa espessura. As folhas, pensa, gimnosperma, tem folha, raiz, caule, folha e sementes, sem fruto, né? Gimnosperma. As folhas da gimnosperma, elas existem, mas pensa no pinheirinho. Não são folhas com o aspecto padrão de folhas desenvolvidas ali, abertas, aquela parabólica grandona. Elas são folhas perenes, ou seja, elas duram, mas elas são adaptadas ao ambiente seco, ao frio, então não são aquelas folhas largonas, elas são folhas que são espetadinhas, elas são mais grossas, elas são mais resistentes para poder aguentar mais um ambiente seco e muito frio. O fato delas serem folhas mais grossas, assim, certo, a gente chama de folhas xerófilas, que elas são menores do que a folha normal, grossas para poder conseguir armazenar água e tem cutícula, ou seja, aquele revestimento que não deixa perder água por transpiração, tá? São essas folhas, então pensa na folha do pinheiro, é a gimnosperma. Essa característica xerófila dela, ou seja, o fato dessa folha ser diferente para poder evitar perda de água,
Essa característica ela é provocada pelo frio. Como são plantas que vivem no frio, você não tem aquela folha fininha e larga, porque senão ela vai congelar, ela vai trincar, ela vai ser menos resistente, ok? E aí, por isso, forma essas folhas xerófilas, que são essas grossas aí, reduzidas, grossa, concentrada, faz o papel de folha, faz fotossíntese, mas elas estão ali adaptadas para poder não perder água, tá bom? E aguentar o frio. Os gametófitos, lembra? Esporófito é a planta. Gametófito é o que vai produzir os gametas. Os gametófitos estão na planta, ou seja, estão no esporófito. Os gametófitos N estão no esporófito 2N. São pequenininhos, são reduzidos, duram pouco tempo, muito simples, totalmente dependentes do esporófito. Lembra que eu falei que quanto mais a gente for caminhando, menos expressivo, significativo é o gametófito, ok? Menos independente é o gametófito, vai ficando cada vez mais dependente da planta, do esporófito, ou seja, o 2N está ganhando do N na evolução, tá bom? Esses gametófitos, então, eles são dioicos, lembra? Monóico e dioico. Monóico significa que você tem as duas estruturas masculinas e femininas no mesmo, e dioicos você tem estruturas separadas. Então, na mesma planta, você vai ter gametófito masculino e gametófito feminino. Você vai ter os estróbilos ali, as pinhas masculinas e femininas. A gente vai ver isso com mais detalhe já. O gametófito masculino, vamos lá. Gametófito masculino é o tubo polínico, que é o quê? É um tubinho que vai crescer para poder levar o gameta até a fecundar a oosfera. Não precisa de água por isso. Porque vai existir um tubinho. Estou falando que as duas estruturas estão na mesma planta. Não depende de água para fecundação, vai usar o ar. A gente vai ver isso daqui a pouco com os grãos de pólen. O ar vai levar uma estrutura até a outra, pousou em cima ali, deu sorte, caiu ali em cima, vai formar um tubinho, que é o tubo polínico, que chama, um tubinho do grão de pólen, que vai crescendo dentro do gametófito feminino até chegar lá na oosfera, e aí esse caminho que cresceu ali leva o gameta masculino até fecundar o feminino, até fecundar a oosfera lá. Então, o gametófito masculino, ele vai produzir o gameta masculino, ok? Quem é esse gametófito? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, tá bom? A gente tem tipos diferentes, como eu falei, eu tenho o pinheiro, tem a ginkgo biloba, tem a cica, que ela é mais comum aqui para decoração na nossa região, tá bom? Agora, vamos para o gametófito feminino. O gametófito feminino, a pinha também, ou seja, a gente tem o gametófito masculino, é um padrão, um tipo de pinha, certo? É o estróbilo masculino, ok? O gametófito masculino, ele está produzido dentro do estróbilo masculino, tá? Onde ele está, a gente vai ver já já. Produzido ali dentro do estróbilo masculino, dali vai sair o grão de pólen que vai até o gametófito feminino, que seria o que a gente chama popularmente da pinha feminina aqui, tá bom? O gametófito feminino, então, ele é o saco embrionário, que é um pacote com um monte de estruturas que a gente vai ver daqui a pouquinho. O outro nome que a gente pode dar para ele é macroprotalo. O masculino, o outro nome é microprotalo, tá bom? Então, o masculino é aquela estrutura menorzinha que parece uma folha, uma flor, e o feminino é aquela estrutura maior, que é o que a gente costuma chamar de pinha mesmo. Então, o que a gente chama de pinha é o macroprotalo. E a outra que parece flor é o microprotalo, que um é o gametófito masculino e o outro é o gametófito feminino. Ou seja, ele contém o gametófito masculino e contém o gametófito feminino. Vamos lá. As pinhas, elas contêm, elas não são, elas contêm. Lá dentro tem isso, a gente vai ver. O gametófito feminino, ele tem o que a gente chama de saco embrionário, que são as estruturas que a gente vai ver com detalhes já, e que ele, dentro dele, ele tem o óvulo. O óvulo tem um papel diferente, uma estrutura, uma formação diferente do que a gente imagina de óvulo quando a gente compara com animais, tá bom? E ali é que forma o arquegônio e a oosfera, que de fato é o gameta feminino da planta. Então não é o óvulo que é o gameta feminino da planta, é a oosfera. E a oosfera ela vai ser produzida dentro do arquegônio, que é a estrutura feminina, que é o órgão reprodutor feminino, como a gente viu até as pteridófitas, ok? Só que aqui, nas gimnospermas, o óvulo produz o arquegônio, que produz a oosfera lá dentro. Então, o óvulo é um saco embrionário, ou seja, uma estrutura maior, com várias camadas, que a gente vai ver o que elas são.
Falando então dessas pinhas, ou dos estróbilos ali. Esses estróbilos, como eu falei, eles são unissexuados, ou seja, você tem um estróbilo masculino e um estróbilo feminino, tá bom? Pode ser monóico ou dioico, dependendo da planta, ou seja, tem plantas como o pinheiro, né, europeu, que elas são monóicas, o pinheiro do Paraná aqui, o brasileiro, são dioicas, você vai ter um estróbilo masculino e um feminino, tá bom? Os esporófilos, não esporófitos, os esporófilos, que são essas estruturas que a gente está chamando de pinha aqui, são folhas modificadas, ou seja, aquilo que parece folha, naquela falsa flor ali, que a gente chama de estróbilo, né? Esses são os esporófilos. E esses esporófilos, eles têm os esporângios, que estão lá dentro, que o que é esporófilo, esporângio, esporófito? A gente está mantendo sempre esses nomes que são o esporófito 2N, tem seus estróbilos, que têm os esporófilos. Esporófito é a planta 2N, o estróbilo são essas estruturas, as pinhas, os esporófilos são, entre aspas, o que seriam essas pétalas aqui, que não são pétalas, são estruturas grossas aqui, que a gente vai ver por dentro como elas são. Então, esses esporófilos agrupam todinhos, formando o estróbilo, tá bom? E o estróbilo você tem o masculino e o feminino, tá bom? As pinhas. Vamos olhar então para o estróbilo masculino, a pinha masculina ali. Tem um eixo central, e desse eixo vão saindo o que a gente chama, essas estruturas aqui, que a gente chama de microsporófilos, ou seja, filos de folhas, microsporófilos, aquelas estruturas que saem desse eixo central ali, em volta da pinha. Olha aqui, como você está vendo, tá? Aquelas estruturazinhas em volta, tem um eixo central, ela cortada aqui, e desse eixo vão saindo os microsporófilos, ok? E eles vão formar os microsporângios, que são chamados de sacos polínicos, é onde a gente vai ter a formação dos grãos de pólen. E os grãos de pólen são os micrósporos. Gente, o pólen, o grão de pólen, ele não é o gameta masculino. O grão de pólen que a gente chama de micrósporo, ele contém o gameta masculino. O grão de pólen é a estrutura inteira, ele é o gametófito masculino inteiro. Então, quando a planta está tendo polinização, ou seja, o pólen está indo, a abelhinha está levando o pólen, aquela coisa que a gente estuda ali, o gametófito masculino inteiro está sendo transportado. Não precisa mais de água para o gameta sair nadando e ir lá fecundar. Por quê? Porque a planta gerou uma adaptação ao longo do processo evolutivo, onde o próprio gametófito masculino inteiro, ele sai, ele é carregado, ele leva. O gametófito masculino é aquele que vai produzir os gametas masculinos, né? Então, o gametófito inteiro é o pólen, que a gente chama o grão de pólen, que a gente chama de micrósporo, ok? Então, essa estrutura que a gente chama de micrósporo, grão de pólen, ele vai ter ali estruturas aeradas do lado ali para facilitar voar, e o gametófito masculino ali dentro dele, no meio, tá bom? E aqui vai ser produzido o gameta masculino. Então, lembra disso, o pólen é o gametófito inteiro, ele vai sendo carregado, tá? Esse grão de pólen, ele é uma estrutura, por mais que ele seja bem mais simples, mas ele é multicelular, ou seja, tem várias células, pluricelular do mesmo jeito. Tem duas membranas, uma externa, que a gente chama de externa de exina, e a interna, que a gente chama de intina, tá bom? Essa exina, essa membrana externa, ela é cheia de ar, e forma essas aletas aqui, ó, que facilitam o pólen voar, o grão de pólen voar, tá bom? A gente chama de sacos aéreos. Dentro do grão de pólen, você vai ter a célula que vai dar origem aos gametas. Ok? E o tubo polínico que eu falei, que é esse tubinho que ele cresce quando o grão de pólen encosta lá no gametófito feminino, para poder levar os gametas dentro dele até chegar lá na oosfera para fecundação. Tá? A gente vai ver isso no esqueminha daqui a pouquinho. A polinização, então, ela é realizada pelo vento. Você tem uma estrutura, que é o grão de pólen, que ela contém o gametófito masculino inteiro, mais essas estruturas aeradas aqui para poder ele voar. O grão de pólen sai, voa, você não precisa de água, e ele vai
um monte, são muitos que são produzidos para quê? Para alguns deles caírem em cima do gametófito feminino. Para que dali possa crescer o tubo polínico para levar o gameta para fecundar a oosfera que está lá no gametófito feminino, na pinha feminina. Tá bom? O nome desse tipo de polinização que usa o vento chama anemofilia. Tá? Não depende mais de água. Lembrem disso. O que vai ser perguntado para vocês são esses marcos de uma para outra. Que toda hora eu estou falando. O que é o principal das viriópsis? O que é o principal das pteridófitas? O que é o principal das gimnospermas? O marco de uma para outra, a diferença de uma para outra. Tá? Bom, e o estróbilo feminino? Olhando para a pinha feminina, então. Você tem um eixo central do mesmo jeito, ok? Nele, você vai tendo os megasporófilos. Lembra que no masculino você tem os microsporófilos. No feminino, você tem essas aletas grandonas aqui em volta, mais grossas aqui, que são os megasporófilos, são maiores. Por isso mega, tá bom? E eles vão produzir, cada um desses aqui vai produzir um óvulo. Só que o óvulo não é o gameta. Lembrem disso, nós estamos falando de planta. O óvulo não é o gameta. Produzir o óvulo, lá dentro do óvulo, nós temos uma estrutura mais complexa. O óvulo, ele é revestido por uma camada externa que chama integumento, que a gente pode chamar de casa ou de casca aqui, certo? Que é o integumento. É o óvulo, tudo é o óvulo, tá? O óvulo, ele é mais... tem várias camadas aqui. Não é o gameta. Então, ele tem o integumento, que é a parte aqui externa, certo? Tem a micrópila, que é essa camada interna aqui, ok? E a câmara polínica, que é onde a gente vai ter, de fato, a produção do gameta feminino, tá bom? Essa câmara polínica é onde vem o grão de pólen, certo? Ele vai com o tubo polínico crescendo para poder chegar e fazer a fecundação, tá bom? O integumento, como eu falei, essa parte aqui de fora, vai revestir o que a gente chama de megasporângio, que é essa estrutura toda interna aqui. Depois da fecundação, aí depois que tiver a fecundação, forma o zigoto, o embrião, o óvulo inteiro, essa estrutura todinha vai virar semente. Então, o que é a semente, gente, de uma planta? A semente é o óvulo, dentro dele, com a oosfera já fecundada. Semente é óvulo já fecundado. Lembrando que o óvulo não é o gameta é a oosfera que está lá dentro. Tá bom? Então, semente é óvulo já fecundado. Quando uma planta produz semente, ela já está pronta. A fecundação já aconteceu. E aí a semente cai no solo e vai crescer e pronto, virou uma outra planta. E essa semente tem reserva de nutrientes ali para poder conseguir crescer e dar o start ali com reserva de nutrientes, com essa estrutura toda grandona aqui em volta, tudo vai virar alimento. Ok? Bom, quando o óvulo, depois que foi fecundado, ou seja, que a oosfera foi fecundada, o óvulo já fecundado, virou semente, essas camadas, elas continuam ali existindo. E aí elas formam três componentes. O de fora, que a gente continua chamando aqui de integumento, certo? O embrião ali dentro, porque foi fecundado, e um tecido materno aqui em volta, que é todo o resto, que é haploide. Ele é haploide. E esse tecido todinho vai passar a chamar, esse conjunto todo vai chamar de endosperma, que é o quê? Substância de reserva para poder ser usado para o zigoto desenvolver na nova planta e formar um novo esporófito ali, vindo de dentro da semente. Por isso que semente, ela se rompe, abre e a plantinha sai lá de dentro. E todo o envoltório dela vai servir de nutriente para aquela planta começar a crescer. Por isso que quando você planta um feijão no algodão, mesmo sem você ter solo ali, ele ainda assim consegue desenvolver e virar uma planta grande. De onde que está surgindo tudo aquilo, o início daquele processo, ele tem nutrientes ali para poder tirar de toda a reserva, ok? O início usa essa reserva, não necessariamente precisa ter, você está tirando isso do solo, tá bom? Vamos mais. Ainda falando da estrutura do óvulo. Uma célula lá dentro da célula-mãe, que é a 2N, ela vai sofrer meiose. Sofreu meiose, uma célula 2N vai virar 4 células N, como a gente aprendeu, né?
Só que ela sofreu meiose, só uma delas vai se desenvolver. As outras três, elas vão regredir. Elas vão degenerar, ok? Essa que desenvolveu, ela vai se chamar megásporo, tá? E esse megásporo vai se dividir por mitoses e formar o megaprotalo, que é o gametófito feminino. Olha só, nós estamos falando de uma estrutura que está na pinha feminina, no estróbilo feminino, que você tem aquelas aletas, aquelas estruturas todinhas da pinha, uma delas ali, você tem o óvulo. Dentro do óvulo você tem várias camadas, lá dentro dessas camadas você tem a célula-mãe, que é 2N, o resto tudo é N, né? Aquele material todo em volta que vai virar reserva é N. Você tem a célula-mãe, que é 2N, essa célula 2N vai sofrer meiose, lembra? Até pteridófitas, 2N, N para produzir esporo, né? Aqui a gente está produzindo semente, ok? Então, essa célula 2N, ela sofre meiose e produz o megásporo, uma célula só, N, que vai ser fecundada, as outras degradam e viram reserva também, tá bom? Essa célula N, fruto da meiose, que é o megásporo, não é o gametófito feminino ainda também. Ela vai se reproduzir por mitoses e vai se transformar no megaprotalo, que é uma estrutura grandona. Vocês estão olhando no meu mouse aqui? Uma estrutura grandona lá dentro do óvulo, certo? Que essa estrutura grandona, megaprotalo, é que é o gametófito feminino. E aí, dentro desse gametófito feminino, do megaprotalo, é que você vai ter a formação do arquegônio. Só que no caso aqui, a gente forma normalmente 2 arquegônios ou até mais. Tá bom? E você forma esses arquegônios aqui dentro. Cada arquegônio, que é o, o órgão feminino, certo? Como a gente viu até as pteridófitas, certo? Dentro de cada arquegônio, você vai ter uma oosfera. E a oosfera, de fato, é que é o gameta feminino. E essa oosfera que vai ter que ser fecundada pelo gameta masculino. Que, olha só, a oosfera está lá dentro de um arquegônio, ou de 2 arquegônios. Dentro do megaprotalo, que é o gametófito feminino. Dentro do óvulo, que é toda essa estrutura, e o grão de pólen tem que aterrissar aqui, ó, na abertura aqui, ó, do óvulo. E quando o grão de pólen aterrissa aqui, cresce o tubo polínico até chegar em um dos arquegônios para poder levar e fecundar. Tá? Polinização. Já falamos que é pelo vento, não depende de água. O grão de pólen, então, olha só, olhando aqui nesse esqueminha, você tem lá no esporófito 2N. Ele vai ter tanto a estrutura masculina quanto feminina, estróbilo masculino e estróbilo feminino. Estróbilo masculino tem os microsporângios, essas aletas aqui. Cada microsporângio, dentro dele, você tem a célula-mãe do micrósporo, que sofre meiose e produz os grãos de pólen. Ok? O grão de pólen não é o gameto. O grão de pólen contém o gametófito masculino inteiro, que sai voando e vai aterrissar ali em cima da abertura do óvulo, que não é o gameta, o óvulo. O óvulo é o quê? É uma estrutura de várias, certo? Dessas aletas que estão no estróbilo feminino, na pinha feminina. Cada uma delas aqui é um óvulo. Forma um óvulo, tem um óvulo. Esse óvulo tem uma abertura. Ou seja, daquela aleta você tem uma partezinha que é o óvulo. Tem uma abertura. Nessa abertura, o grão de pólen masculino vem ali pelo vento e aterriza ali. Aterrizou ali, certo? O tubo polínico vai desenvolver e vai levar até lá dentro da oosfera o gameta masculino e a fecundação acontece lá dentro da oosfera. Esse óvulo, até chegar em oosfera, o que ele sofre? Meiose, lá dentro ele tem a célula-mãe, certo? Do megásporo, que sofre meiose, viram 4, degradam 3, uma delas sofre mitoses para produzir o megaprotalo, certo? Que ali você vai ter os arquegônios, normalmente 2. O grão de pólen que aterrissou ali na abertura vai crescendo o tubo polínico até que quando você tem as zoosferas ali nos arquegônios já produzidos, o tubo polínico chega e fecunda um ou outro. Ok? Fecundou, formou o zigoto. Você pode ter mais de um grão de pólen, você pode ter mais de um tubo polínico, você pode ter mais de um zigoto.
mas só um deles que vai desenvolver. Desenvolveu, você tem tudo isso daqui de reserva para poder ser usado, para começar a plantinha. Só que esse conjunto inteiro aqui é que vai ser a semente, que ela precisa cair no substrato para poder germinar e formar um novo esporófito, ok? Tubo polínico, olha só. Você tem essas células acessórias, como eu falei ali, certo? Que elas servem para voar. E você tem essas células em volta do tubo polínico ali, do grão de pólen ali, formando essa parede, e a célula geratriz, que é a célula que vai dar origem aos gametas, célula germinativa. Essa célula germinativa, lembra, grão de pólen, ele veio de meiose. Ele contém o gametófito, veio de meiose, certo? Do esporófito. O esporófito sofre meiose e produz gametófito. Então, o grão de pólen, ele é N, tá? Essa célula germinativa é N. Essa célula N sofre mitose, então, para produzir os gametas, tá bom? E ela produz 2 gametas. E esses gametas é que vão ser levados pelo tubo polínico para fecundar lá a oosfera. Um só que vai fecundar uma oosfera. N mais N vira 2N, tá bom? Como você tem várias oosferas, você pode ter mais de uma oosfera, você pode ter mais de um tubo polínico, você pode ter mais de um zigoto formado, só que um deles só que vai desenvolver. Bom, depois da fecundação, lá dentro do óvulo, depois da fecundação, o tecido do megaprotalo em volta todinho, que é N, lembra disso? Veio de meiose, certo? Ele vai virar o endosperma primário, que é o que a gente vê de reserva ali em volta do, de fato, zigoto, tá bom? Já a oosfera fecundada. O óvulo fecundado é que vai evoluir, o óvulo, lembra? O óvulo é a estrutura inteira, a oosfera tá, lá dentro está fecundada. Só que depois que já entrou o gameta dentro do óvulo, o óvulo foi fecundado, por mais que a fecundação de fato seja lá na oosfera, mas o gameta entrou no óvulo pelo tubo polínico. O óvulo inteiro fecundado, ou seja, esse conjunto inteirinho aqui, é que forma a semente, onde dentro da semente eu tenho o zigoto e todo o resto em volta da semente é reserva para poder a plantinha crescer, nascer ali, tá bom? Dependendo da classificação, aí, olhando a classificação, o que, que nós temos então das gimnospermas? 4 grupos. As cicadinas, que são as cicas, essa que a gente usa para decorar, ok? A gente usa aí para jardinagem, tá? Elas são dioicas, ou seja, você vai ter um microprotalo e um megaprotalo, né? Você vai ter os estróbilos masculinos e femininos, tá? As coníferas, que são a paisagem comum lá do sul, né? Onde a gente tem vários tipos, a gente tem o pinheiro, de fato, a gente tem a araucária, que é aquela característica comum do sul do país, região fria, a sequoia, tá? O cedro, e aí a gente vai ter alguns tipos aí, todos eles que geram madeira, tá bom? E você tem o grupo de gimnospermas que chama gincoinia, giconha, que é o quê? A ginkgo biloba, que ela é comum na China e no Japão, tá bom? Você tem uma bem menos comum também, de bem menos expressão, que é a gnetina, certo? Que forma essas plantas aqui também, que são gimnospermas da mesma maneira, são menos expressivos, ou seja, acontecem muito menos, você tem muito menos. Olhando então para todo esse esqueminha, você tem então o quê? Dentro da planta esporófito, você vai ter estróbilo masculino, capinha masculina, que lá você tem a célula-mãe, que vai sofrer meiose, dentro de cada uma das aletas, vai sofrer meiose e produzir os micrósporos, que são o quê? O pólen, o grão de pólen. O grão de pólen é um conjunto onde ele possui o micrósporo, ou seja, o gametófito masculino ali. E ele vai sofrer mitose, certo? Porque ele é N, produzir os gametas masculinos ali dentro do micrósporo. E quando o grão de pólen aterriza sobre a abertura do óvulo, ele gera o tubo polínico para poder levar lá dentro o gameta masculino para poder fecundar. O óvulo, por sua vez, é uma estrutura inteira que tem em cada aleta do estróbilo feminino. E esse óvulo tem várias camadas, estou resumindo aqui, onde eu tenho essas camadas todas virando reserva depois que tiver a fecundação, ok? E todo esse conjunto é que vai se transformar em semente
depois que a gente terminar. Depois que tiver a fecundação, portanto, uma semente, gente, é oosfera fecundada, é óvulo fecundado. Beleza?